Change this face. Be happy. Enjoy it. Está começando mais um episódio, o último episódio da pré-temporada do podcast Dentro do Garrafão. Pré-temporada porque até hoje nós estávamos fazendo 30 episódios em 30 dias, cobrindo todos os 30 times da NBA, antes de amanhã, que é quando começa a temporada regular da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. Opa, tô na área, Matheus. Tá acabando, hein? Só falta essa gravação, hein? Só, hoje já finaliza essa parte. Depois de falar de 29 times perdedores, a gente passa pro único e glorioso campeão da NBA, San Antonio Spurs. Sim, San Antonio que começou em 67 na ABA como Dallas, era lá de Dallas, Chapa House. Depois jogou como Texas, Chapa House e San Antonio Spurs em 73, entrando pra NBA 3 anos depois. Tem 5 títulos. Todos com Tim Duncan e Greg Popovich. Em 6 finais, perdeu uma final aí que foi pro Miami. Recente também. A gente não precisa lembrar disso. Mas... Os ídolos dessa equipe são George Gervin, David Robinson e Sean Elliott. E mesmo que ainda estejam jogando, eu não posso deixar de citar Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e Greg Popovich. Não, esses aí já estão certos já, né? Porque... tudo vai pra Hall da Fama, tudo... possivelmente até os 3 aí aposentar número. Tim Duncan... possivelmente não, com certeza. Com certeza. O San Antonio aposentou o número, por exemplo, de jogadores como Avery Johnson. Com certeza, Tim Duncan, Tony Parker e Ginobili. Com certo, certeza. né? Já tá certo. Mole. Bem, esse time aí, ano passado ficou em primeiro em tudo, na conferência e na divisão, teve a melhor campanha geral, fez 62 vitórias, 20 derrotas só, então, incrível. Fez 75% de aproveitamento no geral. Bem, é o único time que não tem um no entanto, depois de todas as coisas boas, né? O campeão da NBA no ano passado e de maneira convincente, o meu querido San Antonio Spurs. Depois de ter perdido a final de 2013 pro Miami, que você não queria lembrar, mas perdeu. Você que tá lembrando aí. Né? San Antonio veio pra última temporada com vontade de dar o troco aí no Miami e aconteceu. Durante a temporada tiveram alguns problemas com jogadores machucados, mas o banco sempre foi muito bem. Inclusive, nenhum jogador do time jogou mais do que 30 minutos por jogo durante toda a temporada. Os minutos eram muito bem distribuídos e todo o banco contribuía. Foi o melhor banco da NBA. Quase todos eram bem eficientes em quadra. Até por conta disso, nenhum jogador se destacou muito assim durante a temporada. E sim, o jogo coletivo que o San Antonio fazia tão bem. O time teve a 6ª maior eficiência ofensiva e a 4ª defensiva, e além disso, o time foi o que mais terminava suas posses de bola com uma assistência. Ou seja, 19,1% das vezes, né, fazia. E no fim da temporada venceram 19 jogos seguidos para ganhar o maior número de vitórias da NBA. Sim, e nas playoffs venceram o Dallas em 7 jogos na primeira fase, depois pegaram Portland, ganhando de 4-1, depois o Oklahoma, que eles ganharam de 4-2, e o Miami na final, que era o atual campeão, perdeu de 4-1 também, em 5 jogos, numa das finais menos equilibradas e mais bonitas de se ver de todos os tempos, porque a movimentação de bola, o que o Spurs estava fazendo com o time do Miami foi uma surra da melhor qualidade. Tecnicamente e dentro de quadra, né? Tudo. O Kawhi Leonard, que foi o MVP, ele, nos primeiros 2 jogos, se eu não me engano, ele não fez nem 10 pontos, que ele ficou só marcando o LeBron. Aí depois ele largaram ele. Defensor, né? Ele tem um braço imenso também e é rápido. Ele acabou sendo MVP das finais, porque eu acho que nos últimos 3 ou 4 jogos ele foi pro ataque, fez milagre, mas numa final em que o jogo coletivo ganhou, né? Ele não fez isso sozinho. O Kawhi é um futuro desse time aí. Provavelmente é o cara que vai continuar levando a franquia pra frente quando os principais jogadores pararem de jogar, né, até. E o Tony Parker, o Manu Ginobili e o Tim Duncan continuam tendo temporadas incríveis todos os anos. São, 16 anos, 15 anos seguidos de temporada com mais de 50 vitórias. Mesmo sendo desconsiderados todos os anos por estarem velhos, eles continuam sendo vencedores nessa liga. E na conferência mais difícil, né, que é a Conferência Oeste. 4 times ganhando 50 jogos ou mais. Thiago Splitter é um dos jogadores que
essa equipe que a gente não pode deixar passar, porque apesar de não ser nada de espetacular seu jogo, tanto que é um pivô que não enterra, nunca vi. Ele faz aquela bandejinha dele que também não erra. Ele é importantíssimo pro time, pelo lado defensivo, ele defende muita coisa. Tanto que ele deu um tocaço no Wade no último Wade, jogo. Né, na final também. Não foi no LeBron, igual que ele tomou aquele tocaço, sido, né? mas né, foi num cara bom. E junto ali com o Tim Duncan, forma um dos melhores duplas defensivas de pivô. Ele é bom na defesa do post, o pick and roll e defende bem o aro, apesar de não ser um cara que dá muito toco. É porque ele não é um cara muito atlético, né? Não é aquele cara super forte que pula 3 metros de altura, mas no que ele faz ele é muito bom. Inclusive, ele passa a bola muito bem, ele se movimenta bem no ataque, seja jogando a bola para alguém de 3 pontos, ou seja dividindo a bola ali no post com o Tim Duncan ou com o Boris Diaw, ou alguma coisa assim. Ele é um jogador excelente para essa equipe. Nesse time a gente pode botar também que acho que é um dos poucos times que não teve jogador não tem jogador com mais de 25 pontos, 30 pontos. O Parker foi dividido, né? Muito dividido aqui. Tem 6 jogadores com 10 pontos, pelo menos. Uhum. E o Danny Green e o Boris Diaw logo atrás, né? Com 9. Então é muito distribuído. O time, todo mundo pontua bastante. E você vê, são 8 jogadores com mais de 20 minutos em quadro, todo o jogo. E o Perry Mills ali com 19. Então, até os minutos são bem equilibrados. E aí você vai ver na questão de eficiência no pé, são 2 jogadores com 19, 2 jogadores com 20, um jogador com 18,8 e mais 2 acima da média, que o Bellinelli com 15,1 e o Thiago Splitter com 16,6. E além disso, os outros jogadores é tipo 14,1, 14,7, 13,9. É um time extremamente eficiente no que faz. Tem o Shannon Brown com menos 0,5. Não, o Shannon Brown jogou 10 jogos e foi embora. Bizarro, menos 5, velho. Porra. É porque ele não tava jogando nada nessa equipe. Outra coisa que a gente pode citar é que nesse time aí temos vários jogadores que fazem bola de 3, com médias altíssimas. Altíssima. 3. A média do time é 39% de acerto, quase 39,7. Nesse time aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com mais de 40% e 2 com 37%, quase lá também. Ou seja, são 8 jogadores arremessando acima da média da NBA de 3 pontos. E de 2 temos 3 com mais de 50% de eficiência, que é o Leonard, o Diaw e o Thiago, mais de 50% de arremesso. O Jeff Harris também, mas ele jogou bem menos do que os outros. Jogou um pouquinho. Mas realmente é um time... Esse time é lindo de ver, cara. Esse time é muito lindo de ver. Tanto que a gente pode, nessa parte agora de o que mudou quase nada. Wade, blocked by Splitter! Sends it right back at him. Here comes Ginobili. And remember last year when James blocked Splitter, it was a signature play. Here, Splitter gets his revenge. Mills for 3. Spurs running away. Bem, então diz aí pra mim, o que mudou? Damian James foi pro Wizards, nem vi esse cara jogar. Ele jogou 5 jogos só na última temporada e veio o Kyle Anderson, que no playoff tem jogado muito bem, que o jogo que eu vi dele, ele jogou legal. Na pré-temporada, você tá falando? Isso, na pré-temporada. Jogou bem. E foi a 30ª escolha no draft. Bem, você falou que não conhece o Damian James. O Damian James, cara, ele entrou no finalzinho da temporada, no último mês da temporada, pra ocupar um espaço vazio no time. Aí ele entrou com contrato de 10 dias e depois foi assinado por toda a temporada, mas logo assim que acabou a temporada ele foi liberado, até pra que houvesse espaço pro Kyle Anderson vir, né? E foi o time que menos fez mudança. 2. Mas precisava? Né? Nada. O time já tinha o melhor banco da liga e foi campeão com essa equipe, não tem motivo pra mudar. Não, vai mudar no que tá bom. Eles até, se eu não me engano, tentaram procurar o Gasol, o Paul Gasol, quando tava procurando um time, se fosse pra melhorar realmente, trazer o Paul Gasol pro San Antonio, era uma coisa que eles estavam dispostos a fazer, mas não conseguiram, então deixa o time paciência. Pô, imagina ele e Tim Duncan ali. Putz, ia ser lindo, hein? Coitado do Thiago, nem ia jogar. Ia jogar sim, com certeza ia jogar, porque provavelmente o Thiago ia jogar muito tempo com o Paul Gasol, na verdade. É que o Tim Duncan joga muito com o Diaw, né? O que eles fizeram de melhor antes dessa temporada foi assinar renovação de contrato com o Pat Mills, com o Boris Diaw, Matt Bonner e o Barnes, mantendo o time
campeão, né? Você vai liberar os caras? Não pode. E o calouro aí dessa equipe é o Kyle Anderson. Ele é muito habilidoso, inteligente em quadra, um ótimo distribuidor, passa muito bem a bola. O problema é que, como seu apelido pode sugerir, o apelido dele é Slow Mo, ele é muito lento em quadra, algo que prejudica principalmente o seu jogo defensivo, né? Eu via algumas comparações dele com o Boris Diaw também. Ele veio de UCLA, de uma faculdade muito boa, teve média de 12 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, que é bom, e vai somar muito nesse time. Mas assim, o bom é que o time não precisa dele, né? Não. Vai dar tempo pra ele melhorar, treinando com a equipe, aprendendo com que... Esse é um time cheíssimo de veteranos e jogadores vitoriosos, né? E todo mundo... Aprender logo com o Tim Duncan, pô. Do início ao fim, todo mundo ali tá acostumado a brigar por título, tá? Todo mundo sempre batalhando, é um time super competitivo e tal, então é um ótimo lugar pra você aprender, né? Não é um time egoísta, não é um time egoísta, né? Que joga esses aqui e, tipo, pronto. The ball movement, once again unbelievable. Oh, Patty Mills does it again! 14 points in the quarter, 17 for the game. Beasley blocked by Duncan. E previsões para essa temporada? Playoff. É o que sempre acontece há sei lá quantos anos. Nem sei a última vez que eles não foram playoff. Eu acho que tem uns 16 anos, acho que. Então, tentou o Tim Duncan lá, o Tim Duncan. Eu acho que desde que o Tim Duncan tá, eles estão na briga sempre. Esse é o favorito ao título. É o time que todos vão querer derrotar, claro, é o tom campeão. E acho que vai ser isso aí. Playoff é o que tá na área. Eles só não foram pra final no ano que ele foi draftado mesmo. Eles ficaram muito mal. Aí o Tim Duncan foi draftado. E aí no ano seguinte eles já foram vencer 56 jogos. Em 99 foram campeões. Essa temporada é a terceira melhor deles da história. A primeira foi 2005-2006 com 63-19. Depois foi 2011-2012 que teve aquela parada, né? Do Black, como é que fala? Teve menos jogos, né? Lockout que eles chamam. Lockout. Eu tava pensando em blackout. Ganharam 50 perdendo 16. Que é um aproveitamento absurdo também. E aí depois tem a temporada de 94 a 95 e 2013 e 2014 que tiveram as 62 vitórias. Quando eles ganharam nessa 62-20, ganharam 37-13, mas isso foi 98-99. Também foi com lockout. 2002-2003 foi 60-22, 2004-2005 foi 59-23 e a pior, né, vamos botar assim, foi 2006-2007 que fizeram 58-24. Foi o ano que eles ganharam a NBA. Bem, ou seja, depois disso tudo, esse é o favorito ao título, né? O time favorito ao título e o time que todo mundo vai ter que derrotar. O ano inteiro esse time vai estar se preparando para o playoff para conseguir o 6º título da franquia. É o 6º de Popovich e Tim Duncan. E se igualaria ao Pippen, Jordan, Karim e o Bob Cousy, né? Que ganharam 6. Sim, e eu acredito que consigam chegar a 60 vitórias de novo. E eu apostaria nisso, mas isso eu tô falando assim meio como torcedor, né? É possível que eles não consigam isso. Pode até ser pouco provável que repitam. Até porque a história mostra que é difícil realmente chegar a 60 vitórias. Mas para serem campeões de novo, eu acredito que será necessário uma continuidade da evolução do Kawhi Leonard. Vai. Se ele será realmente o principal jogador da franquia pro futuro, o time precisa contar com ele, precisa que o Kawhi assuma mais responsabilidade, né, no time. Ele chegou a dizer numa entrevista que para ser mais consistente precisaria jogar mais minutos até. E eu concordo com ele até, assim. Sim. Se o Popovich continuar dando poucos minutos aos seus principais jogadores, deveria pelo menos dar algo em torno de 35 para ele, que é um cara novo, né? Ele aguenta. E vai ser bom pro desenvolvimento dele, né? Se quer que ele seja o cara, que seja o próximo Tim Duncan, sei lá, você precisa que ele esteja jogando bastante, né? Ele aguenta jogar 35. 6 minutinhos a mais ali, tranquilo. E é bom porque vai dar um gás a mais, né? Ele vai... Uma sequência melhor. Isso. The Heat have gone cold. Ginobili on the finish! Flushes it with the left hand. Manu Ginobili turned back the hands of time, flushing it on the Heat and Tim Duncan loving it. Bem, e motivo para ver jogo desse time? Quase todos os outros times na liga falam em jogar mais parecido com o San Antonio, né? Mas não importa, ninguém conseguirá chegar ao nível de
do San Antonio, porque ali não tem como, é muito tempo já naquele esquema lá deles e é difícil. Um basquete de muita movimentação de bola, com muito passe, e também na movimentação dos próprios jogadores, né? Mesmo sem a bola, eles não ficam parados. E o Popovich, cara, é o melhor técnico da NBA, e pode ser o único ano também da carreira do melhor ala pivô de todos os tempos, melhor power forward de todos os tempos, que é o Tim Duncan. Então, eu recomendo que ninguém perca jogo do San Antonio, porque essa é uma outra temporada pra ficar de olho nesse time. Outro motivo pra ver é o Thiago, né? Também, claro. Pô. Mais um brasileiro aí que... Campeão, primeiro brasileiro campeão. E é um dos melhores jogadores, melhores brasileiros na liga, é ele, né? E o que pode dar errado aí, se pode ter alguma coisa errada? Bem, pra essa pergunta, eu anotei na pauta aqui do programa, eu me recuso a fazer essa sessão e eu vou não vou fazer. Eu continuo me recusando. Se você quiser me dizer o que pode dar errado, você me diz aí. Porque... Uma coisa que pode dar errado é o quê? Não ganhar 60 jogos. Ganhar 59. Ganhar 59, né? Pode ser bom. Nossa, pode dar muito errado. Perder um jogo a mais, cara, vai acabar com a temporada dele. Cara, esse é um time tão bem montado que se alguém se machucar, se alguma coisa acontece... Tem outra peça já. O banco é maravilhoso, pô. Você viu, durante parte do ano passado, o Ginobili se machucou, durante parte do ano passado, o Tony Parker se machucou, durante parte do ano passado, o Kawhi se machucou, e o time continua indo pra frente, pô. E um desejo que você tem? Olha, o meu desejo pra esse time é ser campeão de novo, né? Claro. Como torcedor, esse é o meu desejo. Eu queria muito que pegasse o Cavaliers e ganhasse do LeBron de novo. Eu queria que fosse a terceira vez. Não. Eu queria que fosse a terceira vez na carreira do LeBron que ele perde na final pro Tim Duncan. Não, eu torço pro Cleveland e eu quero que eles ganhem. Então tá aí, eu quero que vá pra final contra o seu Cleveland. Tá. E seja um jogo de 7 jogos. Seja um jogo de 7 jogos. 4x0 San Antonio. 4x0. Kevin Love vai matar muita bola de 3. Que bola de 3, meu? Bola de 3 com o Tim Duncan na cara dele não vai matar, não. Ih, Tim Duncan não marca lá fora, não. Claro que marca. Bem, e um desejo real aí, seu, que você tem pra esse time? Eu queria que o Thiago jogasse mais tempo. Ele, sei lá, tem hora que ele não procura muito jogo, sabe? Eu acho que não é nem isso. Eu acho que ele perde muito jogo. Ele perdeu muito jogo do machucado, né? E o Popovich entende que ele é um outro jogador que também precisa estar 100% para os playoffs, né? Bem, eu acho que eu só quero ver ele jogando 70 ou mais jogos essa temporada. Ele jogou um pouquinho. Tudo certo, então, neguinho? Tudo certo. E com isso, a gente termina o último episódio da pré-temporada do Dentro do Garrafão. Foram 30 episódios até agora, apesar da gente ter tido 2 com problemas de áudio, né? Foram 30 episódios gravados, foram 30 episódios... 31. Foram 31, mas um era o tempo extra, né? Que era o do jogo do Miami contra o Cleveland aqui no Rio. Então foram 31 episódios em 31 dias, mais 30 episódios da pré-temporada. Analisamos cada um dos 30 times. Como é que foi a temporada ano passado? O que a gente espera desse time para essa temporada que começa amanhã. A partir dessa semana a gente vai começar então com o nosso podcast regular, acompanhando toda a temporada da NBA. Toda semana a gente vai ter um episódio. Não dá mais para continuar nesse ritmo de diário. Mas a gente estuda, trabalha. Esse mês foi maluco tentando fazer com que todos esses episódios estivessem sempre online, todo dia. Mas pode ter certeza que semanalmente nós vamos ter nosso episódio, um episódiozinho da temporada regular dentro do Garrafão. Vamos analisar, como é que foram os jogos da semana, quem foi o melhor jogador da semana, quais foram as notícias, quem se machucou, quem jogou bem, quem jogou mal, se alguém trocou de time ou o que for. A gente vai estar sempre aí falando sobre isso, trazendo as notícias da NBA pro nosso mundo brasileiro do podcast. Você falou que começa dia 28 com 3 jogos. O Orlando contra o New Orleans, o Dallas contra o San Antonio, jogão, e o Houston contra o Lakers. São os primeiros jogos aí da temporada. Quer dar um chute, um palpite pra cada jogo aí já? Orlando e Pelicans da Pelicans, San Antonio e Dallas da San Antonio, Houston e Lakers da Houston. Eu acho que é isso aí. Não fiquei com... não tem nem dúvida, né? Não tem muito aqui. Eu vou falar que Lakers vai ganhar. Não. Só se o fizer 50 pontos. Então com isso a gente termina a pré-temporada do Dentro do Garrafão. E se você quiser escutar qualquer um dos outros 29 episódios, lembra que você pode procurar no iTunes, no YouTube, até em alguns no Facebook também, e principalmente no site oficial dentrodogarrafão.com.br, onde você também pode entrar na discussão junto com a gente, dar sua opinião lá e bater um papo. Fechou, né?
Maybe you This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my jeans are shot at heat rock, Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. live this way, morning, night, and day. Maybe Cause I'm a flash. Flash. E go, Spurs, go! Brincadeira, hein? Vai ter que me aguentar, cara. Eu vou o ano inteiro te encher o saco. E toda vez que o Cleveland perder, eu vou te encher o saco. E quando tiver o jogo um com o outro? A gente aposta pra ver quem vai ganhar.